Sim. Então vamos começar aqui da 12. Considere um fio condutor, comprimento L, resistência elétrica R a uma dada temperatura. Se esse fio pudesse ser esticado, a forma passar a ter comprimento 2L, mantendo a constante a densidade e resistividade, a nova resistência passaria a ser... Isso aqui é bem fácil se você conhece a fórmula da resistência em função da resistividade, tá bom? Por quê? Porque quando a gente está falando de resistência, normalmente a gente está num contexto de circuito elétrico, onde tem lá a corrente e a diferença de potencial e coisas assim. Só que não precisa ser assim. Você pode estar falando de um resistor mesmo. Sim. E a gente sabe que um resistor pode ser, a resistência dele pode ser dada em função da geometria dele, ou seja, do tamanho. Claro, depende do material também. Mas é aí que entra a resistividade. A resistividade é uma característica constante do material. Mas, para esse mesmo material, você pode aumentar ou diminuir a resistência, alterando o tamanho dele. E tudo se baseia nessa equação aqui, ó. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Ok? Sim. Ótimo. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós temos o nosso resistor nessa primeira situação, que ele cita que tem uma resistência R para uma determinada resistividade, para um determinado comprimento e, né, depende de uma determinada área também. Mas ele está citando que houve uma mudança. Agora tu vai ter uma nova resistência. Por quê? Porque ele dobrou o comprimento. Então o comprimento Sim. era L, agora virou 2L. Ok? Uhum. Então isso aqui é mais matemática que física, na verdade. Beleza, então, como eu dobrei o comprimento, supostamente vai ter uma mudança. Eu posso, por exemplo, passar esse 2 para frente para entender melhor como foi a mudança. Porque daí eu vou ficar com 2 que multiplica resistividade, comprimento por área. Se você reparar bem, é a mesma coisa que aqui, certo? Sim. Uhum. E ali a gente falou que ρLA era resistência. Então eu posso dizer que esse negócio que eu pintei, o ρLA, é a resistência antiga. Portanto, a nova resistência é o dobro da resistência antiga, percebeu? Ah, entendi. Então, na verdade, não teve nenhuma análise física aqui mesmo, foi só uma análise algébrica. Sim, sim. Então você pode perceber que a resposta é 2R. Uhum. A nova resistência é o dobro da antiga, 2R. Tá bom? Ok. Muito bem. Vamos ver a 13 aqui. A corrente elétrica que percorre um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial elétrico constante varia em função do tempo de acordo com o gráfico seguinte. Então, você pode olhar no gráfico que ela estava subindo até 6 segundos, a corrente, né, estava subindo até os 6 segundos, e depois ela permaneceu fixa, com o mesmo valor, tá vendo? Subiu, 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 mas depois ela continuou com o mesmo valor. Sim. Passa, ela está com a mesma corrente. A resistência elétrica deste condutor no decorrer dos 120 minutos, segundos. Bem, agora eu quero que você pense um pouco, né? Baseado na matemática. De novo, não tem muita física aqui, né? Tá, o gráfico é de corrente, né? Mas ele está dizendo que a diferença de potencial é constante. E varia a corrente. Então, se você lembrar da equaçãozinha que você aprendeu, a URI, U igual a RI ou V igual a RI, não sei qual é a letra que seu professor usa. Esse cara Uhum. aqui não é o cara que está mudando, ele é constante, certo? Sim. Nós vemos a corrente aumentar, certo? Só que nós queremos saber, preste atenção aqui, moça, a resistência, né? Nós queremos entender como funciona a resistência, certo?
Sim, certo. Então eu posso, por exemplo, isolar a resistência. O I está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, certo? Sim. Alguma dúvida quanto a essa matemática básica que eu acabei de Não, fazer? não, não. Pronto. Tu estás aí em Portugal há quanto tempo? 3 anos. Ah, então tu fizesse o fundamental no Brasil, ou uma parte dele, né? Uhum. Ah, certo. Bem, você fez o final do fundamental em Portugal, é meio que o que importa. E então tá bom. Então é porque, né, o fundamental em Portugal é um pouco melhor, né? Eles focam mais no que importa, assim. Muito bem. Então, agora, o que que vai rolar aqui? Você está percebendo que a corrente está aumentando, certo? Sim. Ou constante. O que que vai acontecer se a corrente aumenta, né? O que que vai acontecer se o número de baixo de uma divisão aumenta, né? Imagina, você tem €1 e vai dividir para duas pessoas. Cada uma fica com 50 centavos de euro, certo? Uhum. Agora, se você divide para 10 pessoas, elas vão ficar com menos euros do que nessa situação. Concorda Sim. comigo? E se você divide para ainda mais pessoas, menos euros ainda. Uhum. O que significa que, vamos dizer assim, quanto maior o número na parte de baixo, menor a resposta, Sim. certo? Exato. Então, a gente pode perceber que pelo menos até os 6 segundos, a corrente está subindo, então a resistência está descendo. Uhum. A ideia é essa. Mas depois, a corrente fica constante. Então, ou melhor, depois, a corrente fica constante. Certo, nunca erro. Então a resistência também é constante depois dos 6 segundos. Ela também não muda. Sim. Ou pelo menos tende a ser um valor constante. Então, leia aí de novo o problema, né? E quando você tiver alguma conclusão que você acha que é certa, você me fala, não tem problema se errar, tá bom? Então, eu acho que a resistência aumenta, depois fica constante. O que quer dizer que A resistência aumenta depois fica constante, perfeito. Então, qual seria a opção? eu não sei, tende? Deve ser Tende assim, para um valor né? constante, exatamente. Ela cresceu, 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 até tem um momento que ela está tendendo ali ao valor constante. O problema é que esse gráfico foi muito ruim. Parece que ele chega no valor e não tende ao valor, parece que ele chega mesmo no valor. Mas a gente Uhum. sabe que fisicamente isso não acontece, é sempre uma tendência. Ah, A gente nunca chega exatamente em uma coisa na física, a gente sempre tende esse valor. Por exemplo, se você pega uma bola, né, e deixa ela cair, uma bolinha de tênis que seja, ela cai, 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 até que parece que ela parou, mas ela nunca para de verdade, ela continua batendo sim, ali sem parar. Entendeu o que eu quis dizer? Show. sim, sim. Pois pronto. Então, agora leia 13.2 aí e vê se você percebe o que é para fazer, tá? Eu acho que se a corrente elétrica aumenta, quer dizer que tem mais. Pronto, tem mais movimento. Vamos ver. Quando num determinado condutor a corrente elétrica aumenta, que nem nós estávamos conversando, né? Isso não significa que estejam em movimento mais eletrões no circuito onde se encontra este condutor. Bem, o que é corrente elétrica, você sabe? Corrente elétrica é tipo uma corrente de água num rio, assim. Sim, É a sim. quantidade de elétrons que passa numa determinada parte do Uhum. circuito, sacou?
Que nem quando a gente fala a corrente do rio tá muito forte. É porque tá passando muita água, certo? Então, quando a corrente elétrica tá muito forte, é porque tá passando muito elétron. Sim, tem sim. Então, como é que você me responderia essa perguntinha aí? Escreve um texto e depois você lê pra mim, pode ser? Pode. Então, melhor assim. Ok, então eu tenho uma dúvida, porque Hum. aqui está dizendo que estejam em movimento mais eletrões, mas a corrente elétrica, ela aumenta se os eletrões estiverem em mais movimento. Para você ter uma, vamos dizer assim, para você ter uma corrente maior, seja de água ou de eletrões, existem duas possibilidades. Ou eles passam mais rápido, né? Uhum, Ou eles passam em maior mas quantidade, certo? Que nem num rio. Você pode ter uma uhum, corrente muito alta porque está ok, passando muita água. Ou porque está passando mais rápido a água, né? Tem ok, essas duas situações, certo? entendi.
Ok. Já fiz. Então leia. Ok. A afirmação é verdadeira, pois para uma corrente elétrica aumentar, devem passar mais eletrões pelo condutor, ou o mesmo número de eletrões com maior velocidade. Portanto, o aumento pode ser causado por um fator ou pelo outro, sendo eles não dependentes entre os dois. Beleza. É isso aí. Muito bom. Então vamos continuar. Ah, deixa eu pegar mais uma imagem aqui. Bem, essa questão aqui, ela é muito fácil se você utilizar aquela equação, Ah, ok? essa eu sei. Não. Não precisa? Eu Então acho vamos que para era, 7. era 7 mas... Em uma dada temperatura, um condutor submetido a diferente potencial de 5 volts é percorrido por uma... Também, só jogar na fórmula. Uhum. Então jogue aí na fórmula e me diga quem é a resistência, tá bom? A casa tá muito fácil mesmo, eu acho que eu mandei a foto errada. Pois é. Mas não tem problema, envie mais aí, as coisas vão. Fica 12,5. A unidade de resistência é ohms. Sim. Ok. Fácil, né? Uhum. Ok, então pode enviar mais umas fotos mais difíceis aí. Ok. Ah, não. Tô confundindo as coisas. Pensei que você tinha enviado, mas você não enviou. Tentando achar de dissipada, porque energia dissipada eu não entendo nada. Ok.
Já enviei. Muito bem. E aí, o que que tem de difícil nessas fichas aqui? Explica melhor. Você já passou de ano, certo? Sim. E mesmo assim tu queres aula? Por quê? Qual que é a ideia por trás disso? É porque tem matérias que não ficaram, tipo, completamente esclarecidas e eu vou precisar delas pro exame. Definitivamente. Mas não tá meio cedo pra isso? É melhor recuperar agora do que deixar acumular. De fato, de fato. Muito bem. Só que, não sei, né? Quando é que tuas aulas voltam? Só em setembro, né? Aham, É. Bem, claro, por mim, né? Vamos ter aulas as férias todas, só. É um pedido meio fora eu da sei. curva. Ideia da minha mãe, né? Óbvio. Ah, tá. Bem, quando você achar algo interessante aí, Quando eu vejo os exercícios do manual, também não é tão impossível. Só que eu lembro que no teste, os exercícios de energia dissipada. Oh, não vou achar o teste agora. Pronto. Eu mandei uma. Eu entendo a ponto 1. vamos ver.
Eu entendo a ponto 1, isso aqui é ponto 2 e ponto 3 eu não Tá entendi. dizendo da 36, é isso. Sim, da 36. Vamos ver, senhorita. Observe a figura, que representa esquematicamente isso. A tensão elétrica nos terminais da resistência R1. Sim, isso Então, daí entendi, é só suposta, fazer a conta. você usou o URI, né? Pronto, né? A tensão elétrica nos terminais da associação das resistências R2 e R3. E aí, por que que você não conseguiu fazer isso? Não Porque eu não entendi. tenho. Hum? Eu não entendi. Eu não Você não tenho. sabe o que fazer? Bom, sim, tecnicamente tem que fazer a conta, né? Sim, temos que fazer uma conta, mas isso é um tanto genérico. Ahn, Sim, com. nós temos as resistências, nós sabemos que passou uma corrente para cá, certo? E Uhum. passou outra para cá, que nós não temos ideia de qual seja, mas nós sabemos as resistências. Mas nós sabemos também que esse resistor R1 está em paralelo com os caras aqui de baixo, certo? Sim. Quando você tem resistores em paralelo, você sabe que a diferença de potencial é a mesma. Então, a diferença de potencial que você calculou aqui para o R1 é a mesma diferença de potencial no R2 e no R3. Bem, nos dois juntos, né? Verdade. Os dois Esqueci. juntos. Então, bem, se a pergunta é qual a tensão elétrica nos terminais da associação das resistências R2 e R3 nos dois juntos, então é o mesmo do R1. Uhum. Depois usar esse Agora, se eu valor para quiser fazer a saber conta. qual é a diferença no R2 e no R3, daí você teria que fazer uma conta específica, entendeu? Aham. Mas eu não acho que é isso que ele tá pedindo, não sei, Não, tá não. estranho o português aqui. Mas qual seria essa conta específica? Bem, seria você saber que você tem a mesma diferença de potencial. Qual é, por sinal, qual é a diferença de potencial que você calculou aqui? Né? Sim, sim. Não, Sim. não, não foi 1, foi Não, não 30 foi um. e, Foi. foi Foi. 36, certo? Isso. Então significa que a diferença de potencial aqui nos dois juntos é 36. Bem, os dois juntos estão em série. Então você não pode dizer que a diferença de potencial de cada um é 36. Em série, é a corrente que é igual, ok? Uhum. Então você pode dizer que 36 é igual a I2, né? Vezes a resistência total aqui, que é 12, Ok. certo? URI Uhum. também. Concorda comigo? E a resistência destes dois aqui é 12. Então vai ficar 36 dividido por 12 dá 3. Essa corrente aqui mede 3, ok? Sim. Que já é a resposta da Uhum. 36,3. Daí, caso você queira saber qual é a diferença de potencial aqui, é só pegar esse 3, que você agora já sabe que 2 é 3, e como eles estão em série, é 3 para esse e 3 para esse. A corrente é a mesma em série, certo? Sim. Então é 3 vezes 7, 21. É a diferença de potencial aqui. 3 vezes 5, 15. É a diferença de potencial aqui. Beleza? Ok. Faz sentido. 21 mais 15, 36, que é o mesmo valor lá de cima, como esperado, né? Sim, sim, faz sentido. Ok. Muito bem, faz Tinha sentido que esquecido não é esse um detalhe. vetor. Então pode mandar a próxima aí.
Vamos ver. Bem, olha só, moça. Eu preciso ir à casa de banho agora. Eu só vou te dizer uma coisa. Potência, né? Potência, tá vendo? Sim. Potência tem algumas formas. Tem essa, opa, tem essa aqui. Qual que é que eu vou colocar agora? Poxa, me esqueci. Ah, poxa, como é que é? Eu quero uma que só tenha I e U. Então, I é igual. Calma aí. Não fala. É isso. Então vai ficar O ao quadrado sobre R. São essas três. Claro, elas saem tudo da lei de Ohm, né? Uhum. Então você pode usar isso para encontrar o que o programa tá pedindo, tá bom? Eu vou no banheiro e já volto.
E aí, conseguiu fazer a continha? Aham, Ah, é? Quer me mandar a foto? Deixa eu ver como é que você fez. deixa eu ver. Ah, eu acabei de ver que eu troquei os números, calma aí. Bem, não tem problema, tá bom? É que eu tenho outro compromisso agora, né? Infelizmente já Uhum, terminamos uhum. nossa aula, mas deu pra ver que você pega as coisas rápido quando relembra, né? Eu recomendaria que você fizesse sozinha aquela questão da associação de resistores, tá bom? Sim, Então tá bom. sim, eu consigo A fazer gente se, assim. a gente se fala. Tchau, tchau. Ok, tchau, Valeu. tchau.